Olá, meu querido irmão e irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje é dia de culto. Vamos chegando, meu irmão da Primeira Igreja Batista em Vila do Sol. Você também que congrega em outra igreja, ou não necessariamente tenha uma igreja na qual congregue, todos são muito bem-vindos para celebrar a Jesus conosco aqui no canal da Primeira Igreja Batista em Vila do Sol. Hoje é quarta-feira, dia em que habitualmente nos reunimos em nossa igreja para celebrar a Jesus por meio de um culto de oração e estudo bíblico. É um momento muito especial, onde nós apresentamos a Deus os nossos motivos de gratidão e também colocamos ali as nossas súplicas, pedindo a Deus a sua provisão, seu auxílio, a sua direção em diversas coisas para o nosso dia a dia. E é isso que estaremos fazendo aqui nesse momento. Nós vamos iniciar esse momento de culto entoando o hino de número 319 do cantor cristão Abrigo Perfeito. Louvemos ao Senhor. Deus é meu abrigo em todo vendaval, nele tenho, pois, toda proteção. Vivo confiando em seu poder real, sem qualquer perturbação. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Os perigos que me cercam muitos são, fortes tentações assaltar-me vêm, hostes infernais formadas sempre estão, combatendo todo o bem. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. O meu Deus não me abandonará, porém, onde o mau poder tenha de atacar, ele me protege como lhe convém, nunca irei desanimar. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Eu guardado estou andando em seu amor, abrigado em seu divino poder. Sim, prossigo vitorioso sem pavor, por não ter de que temer. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Mas vamos nesse momento ler a palavra de Deus. Texto rico, bendito, que Deus tem para nossas vidas nesse dia em especial, que se encontra lá na Epístola de Tiago, capítulo 5, versículos de 13 a 16, e também que se encontra no Salmo 32, versículos 6 e 7. Vamos ler a palavra de Deus. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração de fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros,
e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Amém. Nós vamos nesse momento passar ao nosso período de oração. Você que nos assiste nesse momento e tem algum pedido de oração pelo qual gostaria que nossa igreja estivesse orando, deixa aí nos comentários esse pedido que no próximo culto nós estaremos orando por ele. Para esta ocasião, nós estaremos orando pelos pedidos que foram alistados no grupo de WhatsApp da nossa igreja. Nós vamos fazer esse período de oração acompanhando as nossas irmãs Maria Lina e Arlene. Vamos orar ao Senhor acompanhando as nossas irmãs. Pai amado que estás nos céus, ó Deus santo, ó Deus justo, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Pai, nesse momento eu quero apresentar ao Senhor a gratidão e o pedido de alguns irmãos que fazem parte, Pai, da nossa igreja. Muito obrigada, Senhor, pela vida do nosso pastor, e agradece ao Senhor pela bênção da família e pede que o Senhor continue a guardar a sua vida e da sua família, livrando de todos os males. Também apresenta ao Senhor a vida da nossa irmã André e do seu esposo, irmão Elenilton, esse casal que o Senhor ama e que tem caminhado com eles ao longo de suas vidas. E nesse instante, Pai, a irmã André agradece ao Senhor pela família, mas pede ao Senhor que o Senhor esteja abençoando todos os comerciantes da nossa cidade, bem como também das cidades vizinhas, porque, Pai, tiveram que fechar os seus comércios e é de onde eles têm o sustento para o dia a dia. Pai, traga uma direção, traga um conforto emocional para essas vidas e que eles possam se aquietar no Senhor, na certeza de que é do Senhor que vem o socorro, que vem a misericórdia. Pai querido, também louva o Senhor pela vida do irmão Elenilton, ele agradece ao Senhor também pela vida e suplica ao Senhor que o Senhor esteja atendendo as suas necessidades na área de saúde. O teu servo ajuda, Pai, trabalha na área de saúde, contribuindo com as pessoas que necessitam ir e vir para o hospital. Então eu clamo ao Senhor agora que o Senhor esteja protegendo o teu filho no ir e vir, como ele também pede para os seus colegas de trabalho. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, livrando desse mal terrível do vírus que tem assolado a nossa sociedade, toda a nação brasileira, bem como as outras nações. Agradeço também ao Senhor pela vida da irmã Lívia. Ela agradece as bênçãos recebidas e também agradece os livramentos que o Senhor tem dado. Clamo também ao Senhor pela vida da irmã Virgínia. Ela, Senhor, agradece pelos cuidados do Senhor dia após dia com ela e sua casa. Mas clama pelo seu marido, Pai, que está embarcado e que deve, Senhor, desembarcar. Que o Senhor esteja guardando a vida do irmão Sérgio, livrando de todos os males. Ela também clama ao Senhor por todos os profissionais na área de saúde. E por isso, ó Deus, eu suplico ao Senhor que a misericórdia do Senhor alcance todos os médicos, enfermeiros, os assistentes de forma geral e até aquelas pessoas que ajudam, ó Deus, na higiene de todos os locais de hospitais. Tenha misericórdia e providencia, Senhor, também para essas pessoas a consciência de que só o Senhor é Deus e só o Senhor pode livrar a nação brasileira e todas as nações dos males terríveis desse vírus, Pai, que tem chegado até o nosso meio. Também louvo ao Senhor e agradeço pela vida da irmã Joriza. A nossa irmã agradece pelas bênçãos alcançadas em todas as áreas da vida dela. Mas também, Senhor, ela louva ao Senhor, porque o Senhor a tem abençoado, mas clama e pede ao Senhor que nós estejamos clamando agora para que o Senhor repreenda esse vírus, Pai. Não só no Brasil, mas em todas as nações, que o Senhor repreenda o mal que esse vírus tem trazido para o nosso Brasil, para a nossa sociedade e para toda a humanidade. Senhor, opera com poder e graça e dá a tua ordem, Senhor, para cessar esse mal nos 4 cantos da terra.
Obrigada, ó Deus, eu oro ao Senhor agradecida, no nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero neste momento agradecer o Senhor pelo nosso dia, eu quero agradecer ao Senhor pelo livramento, agradecer ao Senhor pela misericórdia, o amor do Senhor em nossas vidas, agradecer ao Senhor por tudo, Senhor, que o Senhor já fez, que o Senhor tem feito, que o Senhor ainda há de fazer, mas também eu quero nesta noite colocar no altar do Senhor os agradecimentos da nossa irmã Helenice, da nossa irmã Hélida, a nossa irmã Nicelma, a nossa irmã Mônica, a nossa irmã Fátima. Elas são gratas ao Senhor por tudo, pelos benefícios, Senhor, que o Senhor tem dado a elas, por tudo que o Senhor tem feito na vida delas. Elas são gratas ao Senhor por tudo, pela misericórdia, pelo amor do Senhor na vida delas, porque o Senhor tem cuidado de cada uma delas, não tem deixado nada faltar, mas também elas se preocupam com aqueles que não podem parar o seu trabalho, como a irmã Raquel, o irmão Assédio e muitos, Senhor Deus. Que o Senhor esteja guardando, brindando, Senhor Deus, essas vidas, Senhor Deus, que estão nos hospitais também, os médicos, as enfermeiras, que o Senhor esteja brindando, Deus, essas vidas, cuidando das nossas famílias também, os nossos filhos, Senhor Deus, que o Senhor esteja brindando, Deus, a nossa casa, a nossa família, de todo o mal, Senhor, que o Senhor não venha permitir, Senhor Deus, que nenhum vírus, Senhor, que nenhuma doença venha chegar até a nossa casa, Senhor. Senhor Deus, também peço ao Senhor que o Senhor esteja, Deus, no controle, na direção da cirurgia que a Lúcia vai fazer, a irmã da irmã Fátima, que o Senhor esteja abençoando, esteja com ela, Senhor, e que ela tenha certeza, Deus, que o Senhor está presente, Senhor Deus. Guarda ela, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo. Eu oro e já agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Jesus. Mas vamos ainda entoar a Deus um cântico, acompanhando a nossa irmã Denise. Esse cântico que nos fala sobre o cuidado de Deus. Eu cuido de ti. Vamos louvar ao Senhor acompanhando a nossa irmã Denise. Como é bom servirmos um Deus que cuida de nós em toda e qualquer circunstância. E é isso que nós vamos estar cantando agora, o cuidado de Deus para conosco. Cante comigo. Descanse no Senhor. Ele tem cuidado de nós. Se você ainda não conhece esse louvor, preste atenção na letra. E se você conhece, cante comigo. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os teus planos não consigo compreender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti, eu creio em
creio em ti. Amém. Amém, queridos. Nós vamos nesse momento orar mais uma vez para passar a reflexão da palavra de Deus. Feche seus olhos. Grandioso Deus e amado Pai, nós louvamos o teu santo nome, ó Deus. Agradecemos a Ti por tudo aquilo que o Senhor já nos falou até o presente momento, na letra do hino, do cântico que aqui foi entoado, na letra, ó Deus, do texto bíblico que nós lemos. E, ó Pai, nós também te agradecemos porque o Senhor falou conosco através da oração que aqui foi feita e te suplicamos, ó Deus, que o Senhor continue falando aos nossos corações através da reflexão da palavra nesse momento. É por isso que nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos lá. Antes de entrarmos no período de quarentena, estávamos realizando em nossa igreja, nos cultos de quarta-feira, um estudo bíblico no livro de Apocalipse. Já caminhamos até o capítulo 2, versículo 11, onde no último estudo refletimos sobre a igreja de Esmirna. Hoje daremos seguimento ao nosso estudo neste livro, lendo Apocalipse 2:17, e refletiremos sobre a igreja de Pérgamo. Assim como disse nos estudos anteriores, nestas cartas enviadas às igrejas, nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, está o raio-x da igreja em todo o período histórico. E como igreja de Cristo Jesus nesse tempo, devemos nos colocar sob autoanálise diante dos bons e maus exemplos citados em relação a cada uma dessas igrejas. E nos perguntar se estamos sendo aprovados ou reprovados por Deus. Devemos nos perguntar se estamos sendo enquadrados nos pontos fortes dessas igrejas e devemos seguir assim, ou se estamos sendo enquadrados em seus pontos fracos, sendo advertidos por Jesus nesse texto e devemos imediatamente nos consertar diante de Deus. Ou seja, essas cartas nos exigem uma leitura parcial e muito madura. O maior problema não é ser enquadrado em uma reprovação citada numa dessas cartas, mas sim a indiferença, a recusa em reconhecer o erro e buscar o conserto. Devemos nos lembrar que, como igreja, nós não somos perfeitos, mas devemos ser moldáveis, devemos ser a comunidade do aperfeiçoamento. Assim como diz Jeremias 18, nós devemos ser vaso nas mãos do oleiro, que é Deus. Então vamos à leitura do texto bíblico. Apocalipse 2, versículos de 12 a 17, diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. A cidade de Pérgamo ficava a 24 quilômetros da costa marítima na Ásia, tendo uma fortaleza a aproximadamente 400 metros de altitude sobre a planície do rio Caicos e uma grande cidade ao pé do monte. Havia nessa cidade uma importante fortaleza militar e também diversos templos dedicados aos deuses da mitologia grega, como Zeus, Atena, que era a patrona da cidade, Dionísio, deus simbolizado por um touro, e Asclépio, o assim chamado deus da cura, simbolizado por uma serpente. Eumênio II, em certo tempo, reinou naquela cidade. Ele foi responsável direto pela popularização das folhas para a escrita, feita de peles de animais,
e conhecidas hoje como pergaminho. Uma tradição diz que o pergaminho foi inventado ali, mas há quem discorde. Eumênides II construiu ali uma biblioteca com mais de 200.000 volumes de pergaminho. Era a segunda maior biblioteca do mundo antigo, somente superada pela de Alexandria. A cidade tornou-se um grande centro intelectual e por isso o termo pergaminho é derivado do nome da cidade de Pérgamo. O versículo 13, a partir desse versículo, Jesus começa a fazer um diagnóstico daquela igreja. E nós vemos, em primeiro lugar, Jesus falando dos pontos fortes da igreja de Pérgamo. Pérgamo começou como uma igreja perseverante diante das perseguições. Os cristãos de Pérgamo eram perseguidos principalmente por não prestar culto ao imperador de Roma. Os romanos entendiam que a adoração ao imperador estava ligada à lealdade cívica, ao patriotismo, e assim recusar-se a idolatrá-lo não era visto apenas como uma postura reprovável, mas também anarquista. Os cristãos, devido à sua rejeição a outros deuses, eram chamados de ateus e também eram acusados de ódio pela raça humana porque se negavam a demonstrar lealdade ao imperador e, consequentemente, ao povo de Roma. Os judeus eram mais tolerados do que os cristãos, porque eles eram uma nação antiga. No entanto, os cristãos não tinham uma história nacional. O povo judeu era protegido e reconhecido por um acordo romano, mas o cristianismo não tinha os mesmos antecedentes. E por isso era considerado uma mera superstição, uma seita, a mais odiada de todas, por adorar exclusivamente a Deus e não se curvar diante de outros deuses ou reconhecê-los como tal. Segundo o nosso texto, naquela cidade estava o trono de Satanás. Ele não apenas passava por ali, mas lá estava o seu trono. Assim como sabemos, o diabo não é onisciente, onipresente, nem onipotente. Ele não sabe todas as coisas, não pode todas as coisas, nem está em todo lugar. Mas em algum lugar ele está. Em algum lugar está o seu trono e dali ele reina sobre os que lhe dão essa condição. Segundo as palavras de Jesus, nessa época, o trono de Satanás estava em Pérgamo. Aí nós paramos para pensar, puxa, mas é uma cidade que era um dos maiores centros intelectuais do mundo. Como pôde deixarem se estabelecer ali o trono de Satanás? Exatamente porque a intelectualidade é uma das maiores ferramentas de domínio que existe. O mal não domina apenas pela força, pela guerra, domina principalmente pelo conceito, pelo intelecto, pelo conhecimento corrompido, tendencioso e ideológico de muitos. Ou você pensa que o maligno ele não está interessado em dominar escolas, universidades e o que elas ensinam? Os graduados e sábios de nosso tempo e o que eles ensinam. É só dar uma olhada em muitas das universidades de nosso dia. Se pergunte onde estão sendo formados esses grupos de militância louca, que são contra a família tradicional, que são contra a vida e a favor do aborto, que são contra o casamento conforme ensinado na Bíblia, contra a Bíblia e contra a igreja. E vendo isso, se pergunte se o maligno está ou não interessado em dominar, corromper e destruir pessoas e a sociedade como um todo, a partir de centros intelectuais. Por isso mesmo, Paulo disse lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos do 20 a 23. Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós buscamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. É claro, eu não estou aqui generalizando, pois assim como em Pérgamo, centro intelectual onde reinava Satanás, havia um povo de Deus sério, ao menos por determinado tempo, nas universidades também há e devemos ser perseverantes nessa seriedade. O trono de Satanás é marcado pela pressão e pela sedução. Onde Satanás reina,
predomina a cegueira espiritual, floresce o misticismo, propaga-se o paganismo, relativiza-se a santidade, cresce a mentira religiosa, bem como a perseguição e sedução ao povo de Deus. No entanto, Cristo não apenas conhece as obras da igreja e as suas tribulações, mas também conhece a tentação que a assedia, conhece o ambiente que ela vive. Cristo sabe que a igreja está rodeada por uma sociedade não convertida, com valores não cristãos, com heresias nos bombardeando a todo instante. Cristo conhece a sua igreja, conhece o seu povo, sabe pelo que nós estamos passando, irmãos. Cristo conhece também a lealdade que a igreja lhe dedica. Apesar do culto pagão aos deuses gregos e ao imperador, os crentes da igreja de Pérgamo, eles só professavam o nome de Jesus como Senhor e Salvador. Eles tinham mantido pura a sua doutrina diante daquela bagunça religiosa. A igreja de Pérgamo suportou provas extremas. Antipas, citado por Jesus nesse texto, pastor de Pérgamo, segundo Tertuliano, foi colocado dentro de um touro de bronze, símbolo do deus grego Dionísio. Esse touro foi levado ao fogo até ficar vermelho, morrendo esse servo de Deus queimado. Ele resistiu à apostasia até a morte. Depois da morte de Antipas, servo fiel de Deus, a igreja de Pérgamo, com sua nova liderança, começa a entrar em declínio espiritual. Por isso, em segundo lugar, a partir do versículo 14, nós vemos os pontos fracos da igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo começou com uma história bonita, com um testemunho perseverante, com a cooperação de gente fiel e dedicada a Deus em sua história. Mas ela começou a ceder à sedução do mundo e às pressões que ele impunha sobre ela. E a história dessa igreja foi totalmente comprometida. O texto cita Balaão, a doutrina de Balaão. Em Números, dos capítulos 22 a 24, Balaque contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Balaão prostituiu seus dons com o objetivo de ganhar dinheiro. O Deus de Balaão, o que mandava nele, o que ele obedecia de coração, era o dinheiro. Mas quando ele abria a boca para tentar amaldiçoar, só conseguia abençoar o povo de Israel. Balaque ficou irado com ele e, por ganância, Balaão aconselhou a Balaque a enfrentar Israel não com um grande exército, mas com pequenas donzelas sedutoras. Aconselhou o incitamento do pecado, a infiltração da iniquidade de forma sorrateira, uma armadilha. Assim, os homens de Israel participariam de suas festas idólatras, se entregariam à prostituição, e o Deus Santo se encheria de ira contra eles, se tornariam fracos e vulneráveis. Ou seja, o inimigo foi orientado a não tentar destruir o povo de Deus pela força, pois isso não funcionaria, mas pela infiltração do pecado em seu meio daria certo. Essa armadilha do inimigo deu certo no tempo de Balaão, deu certo na igreja de Pérgamo e continua dando certo em muitas igrejas até hoje. O que esse texto está nos declarando é que o pecado, irmãos, enfraquece a igreja. A igreja só é forte quando é santa. Sempre que a igreja se mistura com o mundo e adota o seu estilo de vida, ela perde o seu poder e a sua influência. Em vez de crescer, ela incha. Em vez de buscar os interesses de Deus, busca os seus próprios interesses. O grande problema da igreja de Pérgamo é que enquanto uns sustentavam a doutrina de Balaão e o liberalismo pecaminoso se alastrava em seu meio, os demais membros da igreja se calaram num silêncio omisso. Assim, a igreja tornou-se infiel e ganhou o status de reprovada por Deus. Cristo vê em Pérgamo uma igreja que começa a baixar o seu nível moral. Eles ensinavam que a liberdade de Cristo era liberdade para o pecado. Diziam, não estamos mais debaixo da tutela da lei, estamos livres para viver sem freio, sem regras. Essa mentira maligna visava transformar a graça em licença para a imoralidade. Visava transformar a liberdade em libertinagem.
Também estão citados nesse texto os nicolaítas. A doutrina dos nicolaítas era a irmã gêmea da doutrina de Balaão. Eles ensinavam que o crente não precisa ser diferente. Quanto mais ele pecar, maior será a graça, maior será a oportunidade do perdão. A interpretação equivocada do texto, que diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, motivava eles a cometer pecado. Eles faziam apologia ao pecado. Eles defendiam que os crentes deviam se conformar com o mundo. Mas Tito 2, versículos 11 e 12 diz que a graça de Deus é libertadora e não licenciosa. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos, para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. O que a carta à igreja de Pérgamo está nos ensinando é: não aceite ser igreja de fachada. Ou você é de Cristo e renuncia ao pecado, ou você ama o pecado e renuncia a Cristo. Isso pode acontecer mesmo com a pessoa sendo membro de uma igreja, como vemos aqui no texto que fala da igreja de Pérgamo. Cristo odeia a obra dos nicolaítas. Ele odeia o pecado. O que era odiado na igreja de Éfeso era tolerado na igreja de Pérgamo e ninguém fazia nada. Uma igreja liberal que negocia com o pecado, vende seus princípios, que incentiva um cristianismo sem renúncia, pregando uma santidade relativa, que troca o doce pelo amargo, o santo pelo profano, enquanto seus membros ficam anestesiados com beleza estética de culto, nunca vai estar no centro da vontade de Deus. Nunca será alvo de sua aprovação. Um dia Deus reprova, avisa, ordena o conserto. E se a igreja se faz de surda, indiferente, ele envia a sua correção e isso marca a igreja para sempre, irmãos. Por isso o versículo 16 diz: portanto, arrepende-te, se não venho contra ti sem demora, e contra ti pelejarei com a espada da minha boca. Portanto, igreja, seja santa. Seja diferente do mundo. Diga não ao pecado, principalmente quando ninguém está vendo. Pois nós não vamos à igreja para mostrar que somos crentes lá dentro, nós vamos à igreja para aprendermos a ser crentes lá fora. A igreja ensina a matéria para seus membros estarem preparados no dia em que Jesus permitir a prova. Faça de sua igreja um lugar de aprendizado para a vida, não uma colônia de férias para momentos. Não se misture com o mundo, não se cale diante do pecado. O que está errado, não se engane, precisa ser corrigido. A Bíblia é clara lá em 1 João 2, versículo de 15 a 17. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, pois se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanece eternamente. Que Deus nos abençoe. Abra nossos olhos. Ilumine nosso entendimento. Nos dê força e caráter para renunciar ao pecado. E assim sejamos uma igreja bonita, por dentro e por fora, sendo luz no meio das trevas e propagando o amor de Cristo com nossas vidas. Que Deus nos capacite a ser uma igreja diferente e que faz a diferença. Amém, queridos? Feche seus olhos, eu vou orar por você mais uma vez. Deus, nós estamos diante de um texto muito sério, que fala da necessidade da igreja ter compromisso com o Senhor e dizer não ao pecado. Viver uma vida cristã séria. Ó Deus, nós sabemos o quanto somos falhos, carentes do teu auxílio limitado. Por isso te suplicamos, ó Deus, diante desse texto, com toda humildade, que o Senhor nos capacite a renunciar ao pecado, à tentação e tudo aquilo que não provém de ti quando se colocar diante da gente. Que em nosso dia a dia, onde quer que estejamos, a quem quer que nos observe, que possamos ser luz de fato de verdade,
Que o Senhor, ó Deus, faça resplandecer a luz do seu rosto sobre cada um de nós. E assim, quando as pessoas nos olharem, possam ver o Senhor através de nossas palavras e atitudes. Este é o nosso desejo e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, queridos, que essa palavra possa, de fato, ser cultivada em seu coração e que você coloque ela em prática para a glória de Jesus.